Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de domingão, trazendo informações muito importantes e cenas reveladoras de como está agindo uma verdadeira orcrim de vigaristas, bandidos, estelionatários políticos que mais uma vez estão tentando engabelar uma parcela da sociedade brasileira, até com o apoio de grandes veículos de comunicação, para ver se conseguem anistiar, livrar da cadeia o seu criminoso mor e retornarem ao poder. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui, portanto, se você é aposentado, aposentada, se você está em vias de se aposentar, se você tem algum amigo ou parente aposentado, olha, as informações aqui são muito importantes e são incontestáveis. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu precioso comentário, porque são formas de ajudar a gente a chegar a mais pessoas com você. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, nós estamos vendo aí um grande paradoxo, né? Eu tive um professor de filosofia chamado Roland Corbusier, e ele, o saudoso professor Roland Corbusier, ele dizia das contradições que existem no desenvolvimento da vida. Ele tinha uma frase que era a seguinte: amadurecer é apodrecer. Eu sempre achava essa frase muito cáustica, né? Mas ele dizia, olha, quanto mais você está perto do amadurecimento, mais você está perto do seu fim. É assim que acontece com as frutas. A fruta, quanto mais madura ela chega, ela daí para frente ela só vai se desmaterializando, se desconstituindo como aquele fruto. Algumas criaturas que estão na vida pública aqui no nosso país estão numa verdadeira contradição com uma figura do inelegível, porque ele está se tratando e ele está se curando. E quanto mais perto ele ficar da cura, mais perto também ele ficará da cadeia. O prazo em relação à defesa dele está correndo e ele vai sair da UTI. Agora, o que está se fazendo na UTI é uma grande palhaçada, como eu mostrei para vocês, que virou objeto de chacota aqui no Sensacionalista, né? Nessa parte da coluna aqui do Sensacionalista, o que veio de comentário aqui no nosso portal, no nosso vídeo anterior, foi muito interessante. Diz aqui a coluna, só para frisar para você que chegou agora, né? Dizendo que o Bolsonaro vai fazer um novo cercadinho lá na UTI, porque ele já fez mais de 20 postagens mostrando ele andando, ele fazendo tomografia, ele botando sonda, ele sendo amparado, ele caminhando, ele indo para um lado, indo para o outro, enfim. A Michelle pegando o pezinho dele e por aí vai. Abraçado com o enfermeiro, abraçado com a enfermeira. Todos os cuidados que ele está tendo e que ele evitou que a grande parcela das pessoas que morreram aqui no nosso país no período da Covid tivessem também esse mesmo tipo de tratamento, né? Diz aqui a coluna, o cercado será nos moldes do que ele tinha no Palácio da Alvorada. Estará aberto a todos que quiserem visitar Bolsonaro, exceto oficiais de justiça, diz o comunicado. Pagando pela experiência VIP, eles fazem essa brincadeira aqui porque tudo gira em torno de dinheiro. O Bolsonaro, numa UTI, fazer propaganda de capacete, sorteio de capacete, venda de capacete, olha, capacete, né, gente? Bom, diz o comentário, pagando pela experiência VIP, os visitantes poderão ainda tirar selfie com as cicatrizes e experimentar a sonda nasal colada no nariz. A mesma que Bolsonaro usa. Você já consegue imaginar a cena? Só de imaginar a cena, né? As pessoas vão no selfie com sonda no nariz, a gente já fica com engulhos, né? Bom, a Folha de São Paulo hoje confirma algo que eu já comentei aqui com vocês, que é uma percepção de pessoas do meio jurídico. Prisão de Collor retratada por ministros como precedente no STF para caso Bolsonaro. Não vai ter escapatória, gente. Vai para o chilindró, né? E aí é o seguinte, me ocorreu, vendo a última publicação de um desses Bolsonaros, que é o do Bananinha, gente, e falando também de médico, né, de exames, gente, eu fico pensando o seguinte, uma tomografia na cabeça do Dudu Bananinha, que tipo de material, que tipo de elemento, que tipo de substância será identificada no cérebro dessa criatura? Porque ele pegou o encontro de Trump com Zelensky no funeral do Papa e fez uma interpretação só de uma cabecinha como a dele, né? Vou colocar um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Fala, Banana. Está sendo pouco comentada, mas é uma que o Trump está chegando junto com o Zelensky para conversar e o Macron ficaria ao redor, meio que
buscando uma oportunidade para estar no meio do bate-papo. Só que o Trump educadamente tira ele de lado e começa a conversar sozinho com o Zelensky, né? O assunto que se Mas como é apaixonado por esse Trump, hein, seu banana? Que coisa freudiana aí, hein? exatamente é a questão da invasão da Rússia à Ucrânia. E no meio disso tudo ficam aqueles recados simbólicos, né? Recados simbólicos, hein? O Zelensky com o Trump e vice-versa. Recado simbólico. Os europeus globalistas estão morrendo de medo de que o Trump tenha Europeus globalistas. Que raio é isso, né? Bom. sucesso nessa negociação de paz sem a participação Os europeus estão com medo de ter paz na guerra, né? Eles estão morrendo de medo, né? desses líderes europeus. Seria um baita tapa na cara deles, né? E eles estão muito mais preocupados com a imagem deles do que realmente com as vidas envolvidas na guerra. Mas no meio disso tudo, a pergunta Vejam só a cabeça da criatura, né? Tá todo mundo preocupado com estética, né? No meio dessa história, com a imagem. que fica é, e o Lula? Cadê o grande líder mundial do Brasil? O que tem a ver o Lula com essa história, banana? É muito delírio, né? Então, gente, olha, talvez, quem sabe, uma tomografia revele alguma coisa, né, que nós não sabemos aqui, né? Alheias à medicina, aos seres vivos. Bom, o bolsonarismo, os estelionatários, estão fazendo uma carga muito grande em relação a essa história dos aposentados. De aposentados, um conjunto de aposentados que tiveram descontos ilícitos, né? Porque não foram autorizados. A polêmica está quando é que o Lupe tomou conhecimento disso, por que agiu, por que não agiu, e se tem coisas por trás dessa história aí. Como eu disse para vocês, uma live do presidente da República, isso faria com que, desde o começo, ele tendo interatividade ali com a sociedade, com jornalistas, surgindo uma pergunta dessa, um questionamento desse, olha, presidente, estamos recebendo notícia que quem é aposentado está sendo lesado aqui com esse tipo de desconto. Bom, se o presidente não estivesse sabendo, ele saberia naquele momento, isso possibilitaria que ele tomasse atitude. Portanto, gente, quando eu digo que o governo precisa ter lives, precisa ter uma comunicação eficiente nos dias de hoje, não é para ficar fazendo propaganda de si mesmo, mas para abrir um canal eficaz com a sociedade como a gente não tinha décadas atrás. Isso é possível ser feito hoje. Então, quando isso não é feito, o governo fica sempre agindo de forma reativa. À direita, os grandes veículos de comunicação pensam pautas, jogam dramas, jogam questões, distorcem, aumentam, ignoram outros fatos e aí o governo fica nessa posição reativa. Então, a comunicação é vital e eu tenho certeza absoluta que isso vai ser mudado. Não tem como isso não mudar, gente. Do jeito que está indo, as coisas estão muito complicadas, né? O Inelegível, como eu disse para vocês, ele colocou no canal dele uma autopromoção. Ele está se lançando candidato para 2026. Aí ele coloca cenas como essa aqui, né? Jinglezinho. Ele não tem o menor pudor de se colocar com sonda, todo rasgado, todo desmilinguido, todo destroçado, né? Mas o paradoxo é esse, né? Ele vai se curar. E quanto mais perto ele estiver da cura, mais perto ele estará da papuda. E eu já prometi aqui para vocês, o dia que ele for preso, vamos ficar o dia inteiro fazendo uma live aqui para comemorar com todas as pessoas que querem ver justiça aqui no nosso país, né? O momento está chegando, apesar de muitas pessoas nunca terem acreditado, né, que general ia para a cadeia, que general estaria preso. Gente, olha o Braga Neto, tanto que ele já está preso. Passou Natal, passou Ano Novo, passou Carnaval, passou Semana Santa, passou Páscoa, está engaiolado lá. E está muito complicado dele sair. O Collor de Mello está engaiolado agora também. Agora, a única alternativa que Collor de Mello está buscando, junto com sua defesa, é um tipo de cumprimento de pena diferenciados, colocando ele como um pobre coitado. Daqui a pouco ele vai aparecer com sonda nasal também, hein? Aí quero ver como é que vai ser essa história. Mas ele vai cumprir uma etapa, né? Eu comentei com vocês também como os grandes veículos de comunicação, eles protegem os vigaristas de estimação, aqueles que estão servindo ao sistema econômico, ao rentismo, ao enriquecimento de grupos, à entrega de nações, como está acontecendo na Argentina e como aconteceu no Brasil, ao tempo que Bolsonaro e Paulo Guedes dilapidaram o nosso país. Daí vem a realidade, o fato que eu queria compartilhar com vocês. A coluna do Hélio Gaspari hoje, está em vários jornais, e também as matérias que estão abordando essa coisa do INSS, coloca o seguinte título aqui: a roubalheira contra o andar de baixo e a empulhação do INSS. Pegaram os aposentados, Instituto e Ministério, e fizeram nada.
e reação tardia do governo foi puramente marqueteira. A crítica que ele faz aqui. E a crítica é estritamente sobre esse conjunto de aposentados que foram lesados com essas instituições trambiques, que foram legalizadas no final do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro liberou geral para essas instituições dilapidarem os aposentados mais do que já estavam sendo dilapidados. O que as matérias não estão abordando são questões como essa aqui. Nenhum governo lesou mais aposentado e matou mais aposentado, sacaneou mais aposentado do que o governo Bolsonaro durante 4 anos. Os aposentados não tiveram nenhum reajuste, receberam apenas aquilo que é determinado pela lei, ou seja, a recomposição da inflação. Os aposentados passaram 4 anos sem nenhum tipo de reajuste. Os aposentados tiveram que aturar uma reforma da Previdência que obrigou os aposentados a trabalharem mais, a comprovarem mais de contribuição previdenciária. Sofreram mais em função disso. E a inflação, evidentemente, aumentou os remédios, os planos de saúde, os aposentados ficaram encurralados. E quando chegou no período da pandemia, o conjunto de pessoas mais fragilizadas no nosso país foi justamente as pessoas que estavam nessa faixa da aposentadoria. Então vem esse canalha, esse bandido, esse vigarista e o bolsonarismo levantar essa questão que uma parcela de aposentados está sendo lesada ou foi lesada no governo Lula. Francamente, né, é muita vigarice para tentarem voltar ao poder. E aí o seguinte, aqui a matéria do Correio Brasiliense, tem salário mínimo vai completar 4 anos seguidos sem aumento real. E os aposentados também ficavam nessa. O governo Lula, quando entrou e nomeou o Lupe teve um grande embate que pode esconder ou pode explicar por que ele está sofrendo tanta pancada. Lupe da Previdência decidiu reduzir juros dos consignados do INSS sem consultar a Haddad. Esse foi um problema interno que já teve ali, porque o Lupe viu que os aposentados estavam pagando empréstimos descontados nos seus contra-cheques com taxas de juros de 50% ao ano. Gente, isso é uma coisa absurda. Então ele tentou enfrentar isso aí e sofreu pancadas de todos os lados. A partir daí, evidentemente, ele passou a não ser uma pessoa muito interessante para esses setores que estavam ganhando muito dinheiro. Isso alivia ou isso serve como justificativa para a pasta dele não ter sido contundente com a subtração de dinheiro desses aposentados? Não. Mas essa coisa toda teria que ser mais colocada de forma honesta, né, pelos grandes veículos de comunicação para mostrar que tem gente que ainda está lesando o aposentado e está simplesmente se fazendo de morta. Entra em vigor lei que amplia a margem do consignado até o final do ano. Isso foi no governo Bolsonaro, gente, no meio da patifaria. Nova lei permite concessão de auxílio-doença pelo INSS apenas com a apresentação de atestado médico e de documentos complementares sem necessidade de perícia. Mas olha o que aconteceu. De acordo com a lei, o que os aposentados poderiam ter desconto, na época, era 35% no máximo, que já era muito. O que fez o governo Bolsonaro? Ampliou para 40% a possibilidade dos bancos emprestarem dinheiro e tomarem até 40% por mês da aposentadoria. O aposentado foi lesado, tomou rasteira, tomou pancada de todos os lados. E quando chegou no último ano do governo Bolsonaro, o que nós vimos foi isso aqui. Bolsonaro fez 93% dos empréstimos consignados do Auxílio Brasil na reta final da eleição de CGU. Gente, olha o valor da coisa. A auditoria da Controladoria Geral da União aponta também 1.970 bilhões de reais pagos indevidamente a caminhoneiros e taxistas. Então, quer dizer, ninguém está levantando isso? A auditoria da CGU identificou que 93% dos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil, programa rebatizado de Bolsa Família, foram feitos entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Por que a criatura não está recebendo mais uma sanção por conta dessa patifaria? O ministro apontou outro problema. A taxa de juros cobradas dessa população vulnerável, de 50% ao ano, é o dobro da média cobrada em consignados a servidores públicos. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser colocado em perspectiva, né, gente? Porque ainda os bancos continuam a ganhar muito dinheiro em cima dos aposentados.
Os bancos ainda continuam a operar com uma possibilidade de tomarem 40% ao mês dos vencimentos ou do que recebe o aposentado. Então, a questão que envolve aposentado no nosso país, hoje tem esse problema, mas os aposentados tiveram algum reajuste, ainda que pequeno, no governo Lula, tiveram uma recomposição. Precisa melhorar muita coisa? Precisa. As demandas aqui no nosso portal do José, nós recebemos muitos comentários que o que está acontecendo em relação aos aposentados está aquém da necessidade do aposentado, está aquém de se fazer uma justiça aposentada aqui no nosso país. E o discurso que, olha, tem que controlar as finanças, controlar o teto de gastos, então tudo isso massacra o povo. Mas para que serve um governo? Infelizmente, nós temos ainda um governo que está obedecendo essa lógica do modelo neoliberal. E obedecendo essa lógica do modelo neoliberal, sem contestar esse modelo, sem provocar uma discussão, sem abrir debates e discursos com a sociedade, aí de fato a gente fica nessas migalhas aí concedidas a parcelas da população brasileira. É por isso que a gente cobra tanto de a gente ter um debate em termos de comunicação, né? Gente, eu fico por aqui. Olha, esses estelionatários são muito vigaristas, né? Não fizeram nada, roubaram, mataram aposentados e agora estão tirando onda por aí, né? Mas nós não deixaremos. Gente, eu fico por aqui. Mande seu comentário, tá legal? Tchau!